Olá, meus amados, graça e paz. Muito bom poder contar com a sua companhia. Deus abençoe você, toda a sua família. E olha, fique com a gente até o final desse vídeo, porque tem uma palavra especial para você com o reverendo Jeremias Vale, da Igreja Presbiteriana de Santo Antônio da Platina. Graça e paz. Graça e paz, irmão Julinho. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Grande prazer estar aqui com o irmão novamente. Mais uma vez juntos para aprendermos um pouquinho mais. Para meditarmos na palavra de Deus. A poderosa palavra de Deus. Verdade. Que não tem fim os ensinamentos que ela traz. A gente pega um texto, aprende hoje algo especial. Se você pegar o mesmo texto amanhã, aprende mais. É infindável, né? O poder, esse poder da palavra. Infindável. Poderíamos usar apenas um texto da Escritura a vida inteira e extrairmos desse texto, único texto, uma fonte infindável de sabedoria para a nossa alma. Então os tesouros do coração tá aí, pastor. Exatamente. Hoje nós vamos meditar sobre isso. Os tesouros do coração? Os tesouros do coração. Qual a importância do coração para a gente começar aqui o nosso bate-papo? Bom, a importância é que o coração ele é descrito como a sede do sentimento. Mas para o oriental não era só sede do sentimento, mas era também sede do sentimento e razão. Porque não tem como eu dissociar aquilo que eu sinto daquilo que eu penso, aquilo que eu penso daquilo que eu sinto. Eu consigo não agir com o sentimento que eu tenho, mas eu não consigo dissociar uma coisa da outra. Certo. Por isso o oriental usava a expressão coração para falar da razão e do sentimento ao mesmo tempo. Mas não é o órgão que bombeia o sangue. Não é o órgão que a gente bombeia o fala, sangue. às vezes a gente tá até pregando aqui no coração. Isto. Mas não é o órgão que bombeia o sangue. Não, mas é uma representação a ele, porque se o coração parar, o sangue não circula. É a vida, foi-se né? a vida. Então é um órgão vital. Certo. E a importância é porque do coração procedem duas coisas, ou mananciais de vida ou veneno para a morte. Lembra, Jeremias, no capítulo 17, ele vai dizer que o coração humano ele é desesperadamente corrupto, um mal incontido. Quem poderá conhecê-lo? Então, se por um lado nós vemos que o profeta Jeremias vai descrever um coração com características de maldade, de corrupção, por outro lado, nós temos também a Bíblia em Provérbios que vai falar que do coração procedem as fontes de vida. Também nós vamos pegar nas palavras de Jesus, onde ele vai contrapor os judeus que diziam que o que importa é somente o ritual, a parte exterior do que se faz, o resultado daquilo que se vê. E Jesus vai dizer não é o que entra que contamina o homem, mas o que sai, porque o que sai de seu coração. Então é do coração que se manifesta aquilo que o ser humano tem de importante. Eu posso dizer o caráter da pessoa? Exatamente, seja de bom, seja de ruim. Então, não há como fingir por muito tempo, porque o coração, de uma forma ou de outra, ele vai manifestar, vai se fazer sentir. É aquela questão assim, por exemplo, você vai conhecer a pessoa bem convivendo com ela. Convivendo com ela, exatamente. Ela vai se mostrar, né, de fato quem ela é. Por isso que tem que ter essa intimidade real, verdadeira com Cristo, conhecê-lo cada vez mais, né? Exatamente. E aprender dele, ter o caráter de Cristo é importante, não é, pastor Jeremias? Exatamente. E isso é um processo na vida. A salvação é um ato. Quando nós somos salvos, isso é um ato legal de Deus. De Deus. É um ato legal e no tempo de redenção, onde Deus já havia escolhido antes da fundação do mundo, mas no tempo ele preparou a mensagem que chegasse até nós e preparou a forma de recebermos, inclusive o Espírito Santo agindo em nosso coração, tirando aquele coração, aspas, coração de pedra e colocando um coração de carne, para que nós agora pudéssemos pulsar para Deus. Então, qual a importância do coração? Porque o coração revela aquilo que a pessoa é, no seu interior, no seu íntimo, aquilo que ela é verdadeiramente.
Bom, nessa mensagem, né, nesse bate-papo nosso aqui, qual que é o texto base, pastor? O texto Para a base, nossa meditação? nós vamos para o Salmo 119. Salmo 119. Né? Então vamos para o Salmo 119, aqui, verso 11, que vai ser seria o nosso texto áureo, né? Nosso texto maior para meditarmos. Então, Salmo 119, ele diz assim: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então, aqui a primeira coisa que eu vejo de importante é que o meu coração é um receptáculo, onde eu tenho que guardar. Guardar o quê? Aí é que está. Essa situação, ela se revela importante porque muitas pessoas guardam no coração tantas coisas, não é? Hoje temos tanto entretenimento para guardar e ocupar o espaço. O coração é como uma caixa de tesouros, um cofre bem pronto, onde as pessoas guardam aquilo que acham que é importante. E quantas pessoas têm guardado no coração algo que elas julgam ser importante, não é? Quer um exemplo? O jovem rico, o que ele julgava ser importante? Num primeiro momento, ele achava ser importante uma vida de piedade externa, ou seja, alguém que aos olhos dos outros poderia ser bom. Eu posso dizer assim, uma religiosidade de fachada. Igual dos fariseus, que se importavam em orar na rua, mas não orar Jesus de verdade. vai dizer que eles eram como sepulcros caiados? Exatamente. Sepulcros pintados de cal. Por fora bonitos, por dentro podres. Então, o que as pessoas estão guardando no coração é que importa. Veja, quantas pessoas estão perdendo e perdem muito tempo com redes sociais. Você já parou para marcar quanto tempo as pessoas perdem no TikTok, no Facebook, ou seja, todas as redes sociais, todos os entretenimentos que não são redes sociais, mas os próprios hobbies, aquilo que eu gosto de fazer e quanto tempo eu tenho reservado, aqui vem a importância, para Deus e sua palavra. Então, o coração das pessoas está sendo enchido momento a momento por várias coisas que na verdade não importam. Estão ocupando espaço. E no dia da calamidade, ou dia da necessidade, dia do choro e do pranto, não irão trazer consolo à alma. Estas coisas. Estas coisas. Por exemplo, as pessoas gastam a vida no acúmulo de coisas, na aparência externa. Fama, poder, riqueza, status. Todas estas coisas. Títulos, privilégios. Exatamente. E tem relegado a palavra de Deus um terceiro ou um quarto aspecto. O cristão, ele tem que buscar a Deus sempre, continuamente. Tá? Então, esse é um dever do cristão. Não é uma observação na minha vida, é um dever. Deus me salvou e eu tenho o dever de viver de forma digna do Evangelho e buscar a Deus para a glória dele, para a minha felicidade. Então eu tenho que procurar encher o meu coração, que é o bom depósito que eu tenho, com a melhor coisa. Qual é a melhor coisa que eu tenho que colocar no meu coração? A palavra de Deus. É o que diz o texto. O texto ele vai dizer assim, guardo no coração as tuas palavras. Se eu simplesmente viver a minha vida com base no saciar meus apetites, eu vou sempre ter que saciar esses apetites para que eu tenha felicidade. E isso é insaciável. Né? Salomão ele viveu todos os prazeres da vida e não conseguiu se preencher. E ele vai dizer que no final de tudo é vaidade. A única coisa que não é vaidade em Eclesiastes é temer a Deus. Temer a Deus. Então, é a palavra, né? Exatamente. Então, temer a Deus significa eu amo a Deus e o respeito e eu quero saber o que ele diz para mim, para minha própria felicidade, para minha própria vida, porque isso importa a eternidade da minha alma. Isso é eterno, sabe? Então, o salmista aqui vai dizer, guardo no coração as tuas palavras. Então a palavra de Deus, ela é importante. Na verdade, o que tem de mais importante. E qual é a minha resposta diante da palavra de Deus? Algumas pessoas, quando
recebem a palavra de Deus, elas ficam como aqueles que deixaram de seguir Jesus porque acharam as palavras de Jesus muito duras. E se apartaram e A maioria fez e não isso. andaram mais com A ele. maioria fez isso, né? Agora, exato. Isso leva ao quê? Isso leva muitas pessoas a pensarem, eu não posso trazer as palavras da Bíblia, tais como elas são, porque eu posso perder seguidores. Jesus ele não se importava com isso e, por consequência, o cristão ele tem que olhar para a Escritura como a verdade suprema, né? E ver que aquilo que está escrito para a nossa educação e para a nossa correção, em justiça. E Jesus disse para os discípulos que estavam acompanhando e acharam um discurso duro, e ele olha para os seus apóstolos e diz para eles, vocês também não querem ir juntos? Aí entra aquela questão, o verdadeiro discípulo não abandona o seu Senhor. A verdadeira ovelha não abandona o seu pastor. O verdadeiro crente não abandona a palavra. É interessante o que Pedro fala para Jesus. Para né? onde irei eu, se só tu tens a palavra de vida eterna? Nesse momento, Pedro, cheio do Espírito Santo. Então, e ele volta aqui e diz, para onde irei eu? Somente tu tens a palavra de vida eterna. Ou seja, o próprio apóstolo Pedro já nos diz o que nós temos que guardar. Essas palavras de vida eterna que estão na Bíblia. Estas palavras de vida eterna, que são alimento para a alma. Verdade. Jesus, quando tentado pelo diabo, o diabo disse assim, tem uma pedra, manda se transformar em pão e come. Uhum. Jesus diz assim, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então a palavra é alimento para a alma. A palavra é o tesouro da vida. Tanto que o que nós temos na Bíblia, senão o próprio Davi o próprio Charles Spurgeon, olhando para os Salmos de Davi, ele costumava colocar o título de Tesouros de Davi. Ah, é? Então os tesouros de Davi temos diante de nós, que são aqui hoje, o Salmo 119, verso 11, que é o tema da nossa meditação. Então a palavra de Deus é o tesouro que nós encontramos e que nós temos que guardar em nosso coração. Aquele homem que vendeu as suas propriedades para adquirir lá um lugar onde tinha um tesouro. Um tesouro, Esse tesouro que nós estamos falando, que é Jesus, né? O reino de Deus, onde dentro do seu escopo do reino de Deus estão as benesses do reino, como ser súditos do rei e obedecer às leis desse reino. A Bíblia são as leis desse reino. E o rei é o próprio Cristo. E nós somos os súditos desse reino. Então, automaticamente, nós temos que guardar o que o rei diz para nós. Certo. Com um intuito. Se eu tenho um coração e o meu coração deve guardar o maior tesouro, e eu vi que o maior tesouro é a palavra de Deus, eu tenho que guardar esse maior tesouro no meu coração com qual finalidade? Para quê? Então, a finalidade o próprio salmista diz, onde ele diz, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Não significa que vamos viver uma vida isenta de pecados. Não é isso. Significa que eu tenho que almejar uma vida que glorifique a Deus e que eu responda à Bíblia com todo o meu coração dedicado a Deus. Com todas as minhas forças, com todo o pensamento e amando a Deus acima de tudo. Até porque quanto mais perto de Deus estou, mais longe do pecado. Exatamente. Uma vida de oração, uma vida de retidão, integridade. Exato. O senhor falou no outro vídeo, questão do culto doméstico, né? As famílias, muitas famílias não têm mais esse costume. E esse relacionamento real e verdadeiro com Deus talvez falta na minha vida. Exatamente. Então, dentro desse aspecto, eu concluo dizendo o seguinte, que a finalidade de guardarmos a palavra de Deus em nosso coração é para que nos fortaleçamos espiritualmente na nossa luta diária contra o pecado. Dwight Lyman Moody, ele vai dizer o seguinte, até ele escreveu na Bíblia dele, Bíblia, esse livro afastará você do pecado ou o pecado afastará você desse livro. Amém. Então nós temos diante de nós um grande fato, que quanto mais nós lemos a Bíblia, não por obrigação, mas com prazer e amor, mais esse livro vai nos fortalecer na nossa própria luta contra o pecado. E isso não é brincadeira. Não é algo pouco importante.
É muito importante. Esse é o maior tesouro que nós temos. Exatamente, é o grande tesouro do cristão, é a palavra de Deus. Pois aqui nós temos o próprio Cristo revelado. Amém. Onde João capítulo 1 vai dizer, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o versículo 14 completa dizendo, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. O verbo se fez carne e habitou em nosso meio. Glória a Deus. Agora, Hebreus capítulo 1, versículo 1, Hebreus, ele vai dizer o seguinte, antigamente Deus falava aos pais pelos profetas de várias maneiras. Porém, nesses últimos tempos, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Então as palavras de Cristo fazem eco em nosso coração, nos aproximando de Deus. E o próprio Cristo falando, já ressuscitado, aos discípulos no caminho de Emaús. O que ele falava? Explicava as Escrituras, desde Moisés, sobre tudo aquilo que dele estava escrito. E os discípulos depois disseram, quando ele te falava, não ardia o teu coração? Então a palavra de Deus é o grande tesouro de nossa alma, que temos que guardá-la em nosso coração, pois isso nos ajudará na nossa luta contra o pecado. Não sucumbirmos. Não existe outro meio, não existe outro caminho, não existe outra verdade. A verdade de Deus, ela é absoluta. E a palavra de Deus é inigualável. A palavra de Deus está firmada nos céus. Ela não é feita ou produzida, como eu costumo dizer, pela genialidade humana. Ela não é produzida pela inspiração do gênio humano, mas a inspiração da Bíblia é a inspiração divina. Né? Então, homens santos falaram inspirados por Deus. Amém. Agradeço muito a participação aqui do pastor Jeremias Vale e sempre trazendo conhecimento ao nosso canal, trazendo uma palavra de Deus para os nossos corações, porque o nosso objetivo aqui, né, tanto o Lauro quando vem aqui participar do canal e outros irmãos, o nosso intuito aqui é louvar a Deus, bendizer o nome de Deus, exaltar a Deus, porque somos falhos, né, pastor? Exatamente. Não existe nada de bom do ser humano. E a gente vê hoje, infelizmente, um evangelho voltado para o ser humano. O humanismo, falando mais alto, né? É um evangelho antropocêntrico. E precisamos, não é esse o nosso objetivo. Precisamos de um retorno. Nosso objetivo aqui às é Escrituras, Cristo, né? Exatamente. Uma palavra assim que vem dele para o nosso coração. E guardar isso dentro do nosso coração, né, pastor? Verdade. E quero lhe fazer um pedido, né, a todos que estão acompanhando. Compartilhe, dê o teu like, comente, Verdade. Porque isso ajuda o canal. E o irmão também será para mais pessoas, né? Porque plenamente abençoado. O próprio YouTube, né? Exatamente. Se essas pessoas dão o like, compartilhar, comentar, o próprio YouTube vai entender, né? O algoritmo que eles falam, né? Isso. Vai entender que esse conteúdo é relevante. E aí mais pessoas serão alcançadas. Exatamente. Quanto mais você que está acompanhando compartilhar, curtir e comentar, você estará ajudando para que mais pessoas sejam alcançadas com o Evangelho. Amém. Obrigado por ser esse instrumento de Deus. Obrigado por estar sempre com a gente, nos fortalecendo na fé, na comunhão. Amém. Deus abençoe a sua vida, o seu ministério. Eu que agradeço. A Igreja Presbiteriana de Santo Antônio da Platina, o qual todos os dias coloco em minhas orações, a vida do pastor, a vida do Lauro, sempre, o Ney Santos. Um abraço para o Ney também. Um grande abraço. O Ney, a Renata, toda a família. São pessoas que a gente sempre coloca nas nossas orações, pessoas muito especiais na nossa vida. Amém. Deus abençoe, pastor. Irmão, Deus abençoe. Demais. Grande privilégio estar com o irmão. Amém. Deus abençoe. E Deus abençoe você, nosso amado irmão, nossa amada irmã, que sempre nos acompanha. Muito obrigado por estar sempre prestigiando aqui o canal Palavras de Fé e aqui sempre a palavra de Deus para o seu coração. Fica com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. Amém. Tchau, tchau.